oração nesse momento. Santíssimo Deus e eterno Pai, em quem nossa alma descansa e repousa com segurança e confiança, porque Tu és o nosso guardião. Nesse momento, Senhor, em que haveremos de abrir e ler a Tua palavra, fala conosco, mostra, meu Deus, com transparência o Evangelho resgatador. Que isso traga, meu Deus, salvação aos que estão distantes da Tua graça, e que isso traga regozijo, convicção, consolo e estímulo a uma vida de gratidão em santificação ao Teu povo. Nós rogamos tudo isso, agradecidos por tudo que o Senhor nos faz, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Isaías, capítulo de número 61. Começando do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê, em vez de cinza, óleo de gozo, em vez de tristeza, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Podeis aceitar. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto messiânico que faz alusão à obra de Jesus Cristo e faz alusão também à sua pregação, da qual nós somos continuadores. Jesus aplicou este texto a si quando iniciou o seu ministério. Entrou em uma sinagoga, de acordo com Lucas capítulo 4, ele tomou o rolo do profeta Isaías, leu este texto e ao final disse, na mensagem mais curta que pregou: hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos ouvidos. E tendo dito isso, assentou-se. Ele, portanto, usou esse texto para identificar a sua missão inicial, o início de seu ministério como pregador, que culminaria na cruz, onde ele levaria nossas culpas, nossos pecados, e sofreria em nosso lugar o castigo que era para nós, a fim de que pudéssemos, em seu sangue vertido, ter a remissão de nossos pecados, nossa reconciliação com Deus. Note que o texto aqui diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Quando Jesus cita o texto, Lucas, que escreve, que narra, está escrevendo em grego, e ele usa a palavra evangelho para corresponder aqui a boas novas, porque é isto que o termo evangelho usado no Novo Testamento significa: boas novas,
Aqui nós temos a expressão traduzida em seu sentido direto, traduzida do hebraico, boas novas. Mas lá no registro de Lucas, quando Jesus cita o texto, Lucas traz em grego e coloca a expressão evangelho. Portanto, em Isaías 61, o profeta Isaías estava prenunciando o evangelho e prenunciando Jesus como o pregador do evangelho. E nós seríamos aqueles que daríamos sequência a isso, primeiro os seus apóstolos, mas continuando por meio de nós, como está lá em Marcos. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. O evangelho, portanto, está não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento, prenunciado. E os que foram salvos no período do Velho Testamento não foram salvos por uma eficácia automática dos ritos da lei mosaica ou por suas obras. Foram salvos também crendo no Evangelho. O Evangelho se manifestaria no porvir, crendo profeticamente na vinda de Jesus, crendo profeticamente no seu sacrifício expiatório, representado nos sacrifícios do templo, crendo profeticamente na sua ressurreição. Os do Velho Testamento ouviram o Evangelho da forma de uma promessa a realizar-se no futuro. Ouviram o Evangelho prenunciado como profecia e foram salvos pela graça mediante a fé, tanto quanto nós. A diferença é que eles creram no que viria e nós cremos no que já aconteceu. Eles criam no Cristo prometido, nós cremos no Cristo que está à destra de Deus. Mas já no Velho Testamento o Evangelho também foi conhecido. Mas nós ouvimos falar muito no Velho Testamento da lei, e às vezes pensamos que ela pertence apenas ao Velho Testamento, mas nós veremos que ela tem o seu lugar de compreensão também no Novo Testamento. Estas duas pautas, a lei e o Evangelho, são a chave para o entendimento das Escrituras. São dois lados de uma mensagem, são duas ênfases que atravessam toda a palavra de Deus. Nós temos que distinguir lei e evangelho, e nós temos que também conhecer a correta relação que há entre lei e evangelho, sem confundirmos os dois termos. Porque se no Velho Testamento dá-se ênfase mais explícita à lei, nele não é desconhecido o Evangelho. E se no Novo Testamento festeja-se o Evangelho, não é esquecida a moralidade da lei. Mas nós temos que entender uma coisa e outra, o papel de cada uma. Uma das coisas em que os judeus se equivocaram foi a má compreensão do propósito para o qual Deus dera a lei. É verdade que quando a lei veio por intermédio de Moisés, com os seus preceitos, e destaco aqui os preceitos morais mais do que os cerimoniais, ela veio com a promessa de que aquele que cumprisse o que estava ali escrito na lei por inteiro, viveria, portanto teria salvação. Mas a verdade é que quando a lei era conhecida por alguém, este até já cometera pecado anteriormente a isso. E o homem, depois da transgressão de Adão, teve sua natureza corrompida, corroída, suas energias para fazer o bem foram danificadas em todos os seus aspectos.
intelectual, volitivo, ou seja, com respeito à vontade, emocional. E o homem nunca faz o bem completo, nunca faz tudo que se requer na lei. Aliás, até em suas boas ações, o homem às vezes tem por trás o interesse egoístico, o orgulho daquilo que fez, suas motivações que estão no recôndito do seu coração mais profundas. Suas motivações não são aquilo que é bom, mas aquilo que dá um tipo de satisfação pessoal. Ele não pratica obras para a glória de Deus. Ele não faz depender os mandamentos do decálogo seguintes do primeiro, porque o primeiro é para que não tenhamos outros deuses, é que diante de nós esteja só o Senhor, e tudo que for feito deve ser visto, deve ser feito olhando para o Senhor. Mas os homens fazem as suas obras olhando em outras direções. E portanto a lei, nessa condição caída do homem, não lhe pode ter sido dada para a salvação, embora tenha sido dito que o que fizesse, o que dissesse a lei por inteiro, seria salvo. Mas na verdade isso era muito mais para convencer o homem da sua incapacidade de por este caminho ser salvo. Lá em Gálatas diz: maldito aquele que não permanece em todas as regras da lei, em tudo quanto a lei diz. Tiago diz: se alguém obedecer a lei no geral, mas tropeçar num só ponto diante de Deus, é como se tivesse sido culpado de ter transgredido tudo, porque a lógica de Deus é tudo ou nada. E desse modo nossas justiças, nossas melhores obras não passam de trapos da imundícia, não podem merecer da parte de Deus salvação. Logo, a lei não pode ter sido dada para que pudéssemos por ela ser salvos através de obras. A lei tem um outro propósito, e lá em Gálatas nós entendemos que esse propósito é propedêutico, é introdutório, é preparatório para o Evangelho, porque lá diz que a lei nos serve de aio, de condutor, de tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé nele sejamos justificados, e então já não estaremos mais debaixo do aio, da lei. A lei, portanto, de alguma maneira, ela nos leva a Cristo, ela nos leva ao Evangelho, quando pregada para o seu legítimo propósito. E o propósito da lei é mostrar que o homem está debaixo de maldição, maldito que não permanece em tudo quanto diz a lei. É mostrar que nós estamos sob juízo, porque o salário do pecado é a morte, porque a alma que pecar, essa morrerá. A finalidade da lei é, portanto, dar um diagnóstico da nossa condição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Paulo diz que a lei tornou-se enferma pela carne. Enferma quer dizer fraca, fraca para salvar por causa da condição carnal do homem. A lei de Deus é santa, é justa, boa, é espiritual, mas nós somos carnais, vendidos sob o pecado. Não podemos atender à sua exigência. Se a entendermos como tendo sido dada para a nossa salvação por ela, então neste aspecto ela é fraca, ela está enferma pela nossa condição caída. Os judeus acharam que a lei lhes havia sido dada para que pudessem ser salvos por meio de obras. E muito embora eles não cumprissem tudo o que dizia a lei, eles encontravam uma forma de interpretar a lei para trazê-la à sua condição medíocre, de maneira que pudessem achar, se convencer de que eram cumpridores da lei. Jesus, porém, os desmascarou
quando Jesus mostrou que a lei requer não só a conduta externa, mas a disposição íntima. Jesus disse: ouviste que foi dito, não adulterarás. Quem, porém, olha para uma mulher que não é sua, desejando-a, já adulterou com ela. Ouvistes que foi dito, não matarás. Quem odeia o próximo, quem se encoleriza contra o próximo, já o matou. Quem deprecia o próximo, já o matou. Paulo diz: eu não conheceria o pecado, Romanos 7,7, se a lei não me dissesse não cobiçarás. Ou seja, a lei não apenas requer de nós a conduta externa, mas a correta disposição interna. E o homem muitas vezes se rega por fora, mas mantém a fantasia do erro dentro de si, através da cobiça interior que se mantém e se preserva. O problema do homem, muito mais do que suas ações, é o seu coração, como disse o profeta, desesperadamente corrupto. O problema está dentro, no seu íntimo, onde está a corrupção. Então a lei não pode ter sido dada para a nossa salvação, mas há um propósito para a lei ter sido dada. Paulo diz aos Romanos que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E como já citei em Romanos 7,7, Paulo diz que não conheceria o pecado se a lei não lhe dissesse não cobiçarás. A lei, portanto, dá-nos o diagnóstico. A lei revela nossa condição miserável como um espelho, onde nós podemos nos ver adequadamente. E Paulo diz o seguinte, na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, no versículo 8, a partir do versículo 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Há uma forma adequada de nós pregarmos a lei, de nós usarmos em nossa pregação a lei, o uso legítimo. E ela é boa, usada para o seu correto propósito, que os judeus não entenderam. Diz o verso 9: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. E note que este uso da lei é conforme o Evangelho, versículo 11: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado. O uso correto, legítimo da lei, ele está de acordo com o Evangelho. A lei foi dada para nós mostrarmos a injustiça humana. A lei foi dada para que nós pudéssemos despertar as consciências arrogantes da sua condição miserável. A lei foi dada para denunciar todos os nossos pecados, para confrontar as nossas transgressões, para nós que somos injustos. A lei foi dada para confrontar nossa condição miserável, para nos reprovar. E como veremos, isso prepara-nos para a aceitação do Evangelho. Esse é o uso legítimo da lei, onde a lei para este fim torna-se boa. A lei também, ela anuncia o juízo. Como eu disse, o salário do pecado é a morte, a alma do pecar, essa morrerá. A lei amaldiçoa aquele que não permanece em tudo quanto ela diz. Então a lei não apenas dá-nos o diagnóstico da nossa condição miserável, mas também coloca-nos sob julgamento, coloca-nos sob juízo. A lei exige, e nós não podemos atendê-la em nossa condição caída, e a lei ameaça com o juízo, com o castigo. Essa é a linguagem da lei. Nós temos que pregar a lei com toda a força, mostrando aos homens quais são as
Deus que não têm sido atendidas, ameaçando, anunciando o inferno, trazendo junto com a mensagem todos os terrores da lei. Quando a lei foi dada a Moisés, o monte onde ele esteve fumegou. As pessoas ficaram amedrontadas, disseram a Moisés: fala tu conosco. Não, Senhor, estavam com medo. A lei veio com ameaça, veio fazendo os homens estremecerem. E para quem nós temos que pregar a lei? Nós temos que pregar a lei para aqueles que estão fiados em sua justiça própria, para aqueles que se gloriam de sua vã religião, de suas obras, de sua reputação social, que não admitem a sua culpa, os que empinam o nariz, se sentem confiantes, que são insensíveis à sua própria condição miserável. Para estes nós temos que pregar a lei, nós temos que bater o martelo na penha até quebrá-la, nós temos que fazê-los contritos de coração. É aonde a mensagem vem com toda a sua força, denunciadora e profética. O Evangelho, entretanto, vem depois. Quando a lei já feriu, o Evangelho vem para curar. O Evangelho vem para o contrito, não lhe trazendo ameaça, como faz a lei ou exigência, mas lhe oferecendo perdão. O texto que lemos em Isaías 61 é assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para anunciar boas novas. Aí diz, para anunciar liberdade aos cativos, para trazer vista aos cegos, trazer liberdade para os contritos de coração. O Evangelho é para aqueles que já foram feridos pela lei, que já estão contritos pelos seus pecados, que estão entristecidos pela sua condição. O Evangelho vem trazendo consolo e esperança. Apregoamos o ano aceitável do Senhor, à disposição de Deus nesse tempo de receber aquele que, arrependido de seus pecados, veio se refugiar em Jesus. Anunciamos também a vingança do nosso Deus, no sentido de que aqueles que não aproveitarem o ano aceitável, a oferta da benevolência de Deus pelo Evangelho, irão no futuro receber a vingança de Deus. No versículo 3 de Isaías 61 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. A mensagem do Evangelho é essa: que Jesus se fez homem, habitou entre nós, foi perfeito, nele não se achou mácula, transgressão, e Ele tomou livremente sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, se fez naquela cruz maldição por nós, e ali pagou a compensação pelas nossas transgressões, pela nossa culpa, aplacou a ira de Deus, satisfez a justiça de Deus que exigia pena para a nossa transgressão. O sangue de Jesus rasgou o véu para abrir caminho de volta para Deus, desfez a inimizade. E Jesus, através de sua morte, pode dizer: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os sedentos, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é o caminho de volta para Deus. No seu sangue há perdão, a justificação, a absolvição do castigo, mediante a fé em Jesus, aquela que lança todo o nosso ser confiante em suas mãos. Nossos pecados são perdoados e passamos a estar em paz com Deus, somos consolados, confortados, ganhamos segurança de morar no céu,
para passarmos então a viver sobre a terra uma vida de gratidão a Deus, para sermos agora como árvores de justiça, plantação do Senhor. Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai nos plantar na sua graça, a fim de que Ele seja glorificado por uma nova vida e pelo poder do Evangelho passamos a viver. Nós não podemos trocar as bolas, não podemos consolar pessoas que estão no pecado, e não podemos aterrorizar quem está contrito com a lei, mas lhe apresentar o consolo do Evangelho. Nós prejudicamos as pessoas quando não usamos adequadamente a lei ou o Evangelho. Há igrejas por aí que, sem falar no pecado, sem falar em arrependimento, sem pregar a lei, sem denunciar a transgressão, apenas falam do que Jesus Cristo fez diretamente, sem o preliminar da lei, e oferecem para pessoas que estão totalmente alheias ao pecado, quanto à sensibilidade de reconhecê-los, pessoas que estão endurecidas, oferecem a essas pessoas um conforto religioso. E você produz pessoas religiosas que passam a ir à igreja, se sentem orgulhosas de quem são, do que fazem, mas estão se endurecendo no erro, permanecendo em seus pecados. Por outro lado, às vezes, pessoas estão ali falidas, desesperadas, contritas, e alguém chega lá e agrava a condição daquelas pessoas em seu desespero, pregando a lei, quando deveria naquele momento pregar o Evangelho. Nick Cruz dizia que a vida era um terror, um desespero. Ele disse: se David Wilson, que veio me evangelizar, tivesse dito você vai para o inferno, eu deveria ter partido para cima dele. Mas ele chegou e disse: Jesus te ama. Ele disse: eu estava preparado para tudo, menos para ouvir da boca de alguém que eu não conhecia que outro alguém me amava, porque eu vivia num mundo de ódio e de transgressão. Então nós temos, irmãos, que saber a hora certa, a medida certa do que pregar, manejar bem a palavra da verdade, como diz a Escritura. Não apenas conhecer os versículos, conhecer o que está aqui, mas saber usar o que está aqui, manejar o que está aqui, para dizer a palavra apropriada, a pessoa apropriada na hora certa. Jesus foi implacável com os fariseus, porque eram arrogantes, porque achavam que eram justos, que não precisavam de salvação. Para esses, Jesus pregou os terrores da lei. Mateus capítulo 23. Eu vou ler só um trecho, é o capítulo todo. Há passagens que eu não vou ler aqui, que ainda são mais fortes do que aquelas que eu vou ler, mas elas são mais instrutivas, essas que eu selecionei. Mateus 23, a partir do 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais hortelã, entro, cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não medir aquelas, condutores cegos, que coais o mosquito e engolis no camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo, ou seja, só modificavam a vida pelo lado de fora, e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos
e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. É uma palavra fortíssima essa de Jesus aos fariseus. Mas vamos ver como Jesus tratou uma mulher pecadora, prostituta, mas que se quebrantou diante dele. Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 36. E roubou-lhe um dos fariseus, um fariseu, e comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, ou um guento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com um guento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, só nos seus pensamentos, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus cabelos com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher estava quebrantada e grata, sentia os seus pecados. Jesus lhe outorgara perdão, e todo o seu ato pelo qual lavava os pés de Jesus com lágrimas e os enxugava com os cabelos, todo aquele ato onde ela não cessava de lhe beijar os pés, era de gratidão, porque muito fora perdoada e agora muito amava o Senhor. Isso mostra que a pregação do Evangelho, que oferece perdão gratuito, não gera pecadores que vão continuar a vida que viviam, mas esta mensagem fará com que a pessoa mude de vida por amor àquele que a perdoou. Mas note, ela não vai chegar a esse momento, a não ser que primeiro tenha sentido a força da lei, a gravidade do seu pecado. É quando então vai acorrer para Jesus em fé, buscando perdão, e quando for perdoado, entendendo a gravidade do pecado de que foi perdoado, dos seus muitos pecados pelos quais foi perdoada, ela será tomada de amor, de devoção por aquele que a perdoou, e vai viver uma vida diferente como essa mulher. Ela amava Jesus. O perdão de Deus gera amor por Cristo, amor por Jesus. Quando Jesus liberou a ela perdão, aquele fariseu começou a entrar em colóquio com outros. Como é que ele pode perdoar pecados? Porque ele é Deus, irmãos. É Deus.
interessante, hoje nós tivemos um debate com aqueles que se intitulam Testemunho de Jeová, e eles não creem na divindade de Jesus Cristo como nós. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que os judeus entenderam perfeitamente. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegam pedra para apedrejar. Sabia o que ele estava dizendo? Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegam pedras para apedrejá-lo. Jesus perdoa pecados. Como é que pode? Só Deus pode perdoar pecados. Ou seja, aqueles que se intitulam Testemunho de Jeová estão pior do que os fariseus na percepção. Porque os fariseus eram capazes de ver que Jesus é Deus, estava agindo como Deus, mesmo que discordassem. E estes aí não creem na divindade de Cristo. Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Quer ver uma diferença, irmãos, entre aquele que precisa ouvir a lei e aquele que precisa ouvir o Evangelho? Vou dar aqui um exemplo de dois ricos: o jovem rico e Zaqueu, o publicano. O publicano era um funcionário público, mas considerado pela nação de Israel um traidor, porque ele era normalmente um judeu que estava a serviço do Império Romano, cobrando impostos do seu próprio povo. E os publicanos costumavam cobrar mais do que era devido. Mandavam para o Império Romano o que lhes dizia respeito, e o excesso do que cobravam eles colocavam no bolso e enriqueciam. Aí você tem a figura de Zaqueu, que era um publicano, mas havia um outro jovem rico que era moralista. O jovem rico moralista chega para Jesus e diz: bom mestre, não, ele não quer ver Jesus no Salvador, não. Porque ver Jesus no Salvador quer dizer que ele está em perigo e precisa de alguém que o socorra. Ele era tão arrogante que ele queria ver Jesus no mestre. O mestre é aquele que diz o que a gente tem que fazer, porque ele me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. Não precisa ser socorrido, salvo por ti, não. Só precisa saber o que é que eu tenho que fazer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama de bom? Só há um que é bom, Deus. Jesus estava dizendo que ele não era Deus, não, porque mais na frente ele diz: eu sou o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer é que tu estás consciente do que tu estás dizendo. Está me chamando de bom, está reconhecendo que eu sou Deus? Porque se reconhecer que Jesus é Deus, para cumprir o primeiro mandamento, não terás outros deuses ao meu lado, ele tinha que fazer tudo que Jesus dizia, e cessa. Ele tinha que estar disposto a seguir Jesus a qualquer custo. Se reconhecesse que Jesus é Deus, por isso Jesus coloca-o para perguntar-se: não há um bom senão Deus. É isso? Está reconhecendo que eu sou Deus? E aquele homem disse: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: cumpre os mandamentos. A lei, Jesus pregou a lei para ele. Aí Jesus propositadamente cita os mandamentos que já sabia que ele teria condições de dizer que cumpria, pelo menos do lado de fora. Jesus, no primeiro momento, faz ele subir para a queda ficar maior. Jesus diz: tá, honrarás teu pai e tua mãe. Quais mandamentos? Ele: não honrarás teu pai e tua mãe, não adulterarás. O homem diz: desde a minha mocidade eu já cumpro isso. Jesus disse: não, falta uma coisa. Falta o primeiro mandamento: não terás outros deuses ao meu lado, né? Jesus disse: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois tu vem e segue. Aí o homem tinha muitos bens, era apegado ao dinheiro, ele tinha uma vida toda moralista, mas no coração dele havia a avareza. O Deus dele era o dinheiro, e ele saiu triste. Você nota, Jesus não pregou o Evangelho para esse homem, Jesus pregou a lei. Jesus até feriu-lhe a consciência, ele ficou triste, mas o homem era tão duro que não pediu misericórdia. Tanto que Jesus, quando ele sai, diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo do agulho do que um que confia em riqueza e para o reino dos céus, o reino de Deus. Aí os discípulos dizem: Senhor, se é assim, quem é que pode se salvar? Aí Jesus diz: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, ninguém pode se salvar. Tem que ser salvo por Deus, pelo socorro da graça. Aí nós temos agora um outro, Zaqueu.
Zaqueu também era rico. Ao contrário daquele lá, não era moralista. Tinha uma série de falhas na sua vida. Era um publicano, considerado um traidor da nação, homem que enriquecera, talvez cobrando algum excesso no tributo. Mas Zaqueu estava de alguma maneira quebrantado. A Bíblia não conta detalhes, mas alguma coisa deve ter quebrantado. Ele deve ter visto o seu pecado, sua maldade, porque quando ele soube que Jesus ia passar pela cidade, ele quis ver Jesus, ele quis estar com Jesus, mas quis de uma maneira desesperadora, como alguém que está sentindo o pecado e está dizendo: esse aí pode ser o meu Salvador. Ele era baixinho e subiu numa árvore para ter condições de ver Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu. Jesus já conhecia o nome dele. Importa que eu vá para a tua casa hoje. E Jesus vai para a casa de Zaqueu. Do lado de fora estão lá os fariseus, dizendo: como é que pode? Entrou na casa de pecador, está comendo com o pecador. Ao contrário do que Jesus disse para o jovem rico, a Bíblia não registra que Jesus tenha feito qualquer exigência a Zaqueu. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, alguma coisa entrou na vida de Zaqueu também. E sem Jesus exigir, Zaqueu dele mesmo pegou e disse: metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se eu tirei alguma coisa de alguém, vou restituir quadruplicadamente. O jovem rico dizia: me diz que eu faço. Quando foi falado que ele tinha que deixar o dinheiro, ele não quis. A Zaqueu, Jesus não disse nada, não exigiu nada, e dele partiu isso. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. A salvação que entrou lá era o próprio Jesus. Jesus entrou, perdoou, e agora manda Jesus, como aquela pecadora que se agarrava aos seus pés e iam lavar os pés dele com lágrimas, enxugara com os cabelos e beijava. Agora Zaqueu, felicíssimo com a graça, alegre com a redenção, ele disse: Senhor, eu agora não quero mais saber dos meus bens, não vou ajudar os pobres com a metade que eu tenho. Se eu tiver tirado de alguém, eu dou 4 vezes mais, porque estava cheio de amor por Jesus. A Zaqueu, Jesus pregou o Evangelho. Ao jovem rico, Jesus trouxe toda a força da exigência da lei. Aos fariseus, Jesus disse: ai de vós, aquela mulher pecadora. Jesus disse: perdoado te são os teus pecados. No livro de Atos nós encontramos mais um exemplo interessante. É o carcereiro de Filipos e Félix, que é uma autoridade sobre a qual Paulo estava quando fora preso. Quando Paulo e Silas foram presos em Filipos e ficaram no cárcere, diz a Bíblia que eles foram açoitados, eles foram colocados lá no fundo do cárcere, na parte mais escura, amarrados a um tronco. E eu suponho que faz todo sentido que eles disseram para ele: nós não conseguimos dormir aqui não. Estamos aqui no fim do túnel, lugar mais sujo dessa prisão, amarrado no tronco, tudo cortado de chicotada. A gente vai passar a noite aqui gemendo, dizendo ai, ai, ai. Então é melhor a gente cantar e orar. E começaram a cantar e orar. E a glória desceu, irmãos. Glória subiu para cima, usando aqui uma expressão em português inadequada, que subia sempre para cima, mas é para fazer a rima. E glória desceu para baixo. E a glória desceu. Houve um terremoto no local. E as portas das prisões se abriram. Naquele momento, o carcereiro sentiu toda a sua finitude e limitação, desesperou, quis cometer suicídio. Paulo e Silas disseram: não, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, não faz isso contigo. Quando ele contrastou o seu comportamento, ele havia chicoteado aqueles homens estavam preocupados com ele,
e ele vira toda aquela manifestação da glória de Deus que fizeram estremecer aquilo ali. Ele viu não só a gravidade do seu pecado, mas viu que o Deus a quem Paulo e Silas serviam era o Todo-Poderoso, e se aterrorizou diante do seu julgamento, e se quebrantou. Ele caiu trêmulo diante de Paulo e Silas. Que farei para ser salvo? Paulo e Silas ali não foram falar de lei, irmãos. Ele já estava ferido pela lei. Vira a sua miséria. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O homem creu, levou Paulo para a casa dele, Silas para a casa dele, pregaram lá, se converteu toda a família. Mas Félix foi o contrário. Paulo estava preso sob a jurisdição dessa autoridade que era Félix. E ele, Félix, quis ouvir Paulo, mas a Bíblia diz que ele chamou Paulo para conversar com Paulo, para ver se Paulo oferecia dinheiro para ele, para soltá-lo. Ou seja, um homem duro, diferente ao pecado. E ele chamou Paulo. A Bíblia diz que Paulo falou com ele sobre justiça, temperança, quer dizer, domínio próprio, e juízo vindouro. Paulo pegou a lei com o homem. A Bíblia diz que Félix estremeceu e disse: sai daqui. Ficou aterrorizado e disse: tira esse homem daqui. Portanto, nós temos que saber o que pregar. Nós temos que saber a hora de pregar a lei e de pregar o Evangelho. Aos que já estão feridos pela lei, anunciemos o Evangelho. Mas aqueles que estão endurecidos, não lhes vamos trazer conforto pelo Evangelho. Vamos trazer a eles quebrantamento através da lei. O Evangelho faz isso, irmãos. Faz o arrogante chorar e o que chora se alegrar. O Evangelho faz o duro se quebrar e faz aquele que está se desfazendo se refazer. A característica dos avivamentos, segundo os jornais que noticiavam nas épocas respectivas, as características eram essas. Pessoas, diziam os jornais, que são altivas e fortes, estão no chão chorando como uma criança. E pessoas desesperadas anteriormente agora estão gritando de alegria. Jesus disse: eu vim para que os cegos vejam e para que os que veem fiquem cegos. Vamos pregar a lei para quebrar e o Evangelho para curar. Vamos ferir essa geração na sua consciência com os rigores da lei e vamos passar um vento curador do Evangelho nesse tempo. Vamos ficar. Nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos agora a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Traz contrição, traz arrependimento, traz quebrantamento. E ao contrito, faze-o olhar para Cristo Jesus como esperança, para o seu sangue vertido, como a resposta, perdão, que haja arrependimento e fé em Jesus Cristo, que nele se assegura do perdão e da vida eterna. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.